Opa, esqueci do microfone. Estamos de volta para a segunda parte da nossa aula. Agora a gente vai começar a estudar posições relativas, né, de reta. Né? Então, por exemplo, deixa eu me despedir de vocês. Vamos começar estudando como calcular o ângulo entre retas, tá? Então, se eu tenho duas retas, reta R1, reta R2, e eu tenho um ângulo θ entre essas duas retas, como é que eu posso calcular esse ângulo? Bom, a gente sabe calcular ângulo entre vetores, né? Aprendemos lá no... Quando a gente estudou produto escalar, né? A gente viu que o ângulo de um vetor, entre dois vetores está relacionado com o produto escalar entre esses dois vetores. Então, como a gente tem os vetores diretores da reta, né? Das duas retas no caso, então se eu tenho o vetor diretor V1 da reta R1 e eu tenho o vetor diretor V2 da reta R2, eu consigo calcular o ângulo entre as duas retas fazendo o produto escalar entre esses dois vetores. Se eu tomar o módulo desse produto escalar, eu pego o menor ângulo possível, tá? Entre os vetores. Então, o cosseno do ângulo θ, sendo que θ vai estar entre 0 e 90 graus, vai ser o módulo do produto escalar V1, V2, divididos por módulo de V1, módulo de V2, tá? Então, isso aqui é uma aplicação ainda do produto escalar. Vamos fazer um exemplo aqui para aplicar o cálculo do produto escalar. Então, o que é o importante aqui, pessoal? Que isso é uma coisa que eu falo sempre em sala de aula, né? Principalmente quando eu estou no presencial. Que vocês precisam saber, dada uma equação da reta, extrair as informações necessárias, né? Então, a gente, em geral, quando for resolver um problema relacionado a retas, eu preciso saber extrair um ponto da reta e o vetor diretor dessa reta. Se vocês conseguem nas diferentes formas de equação da reta, né, que são 4 formas diferentes, se vocês conseguem, olhando para a equação, extrair essas informações, o resto é fichinha. Principalmente porque a gente está num regime, né, de ensino onde vocês conseguem fazer as atividades com consulta, né? Então, vocês não precisam ficar, por exemplo, se lembrando das equações, se lembrando das definições, não vai ter uma prova presencial. Então, a única coisa que vocês precisam nesse momento é aprender muito bem como retirar essas informações da equação da reta, tá? Então, por exemplo, ó, da minha reta R1, e R1 ali não tem o vetor, né? Eu tô tão acostumada a vetor. Então, da reta R1, quem é o nosso ponto A1? A equação da reta R1, ela tá escrita na sua forma paramétrica. Então, é barbadinha da gente tirar as informações, né? Quem é o ponto A1? O ponto A1, aqui, ó, x1 vale 3, y1 vale 0, porque eu não tenho nenhum termo sem o parâmetro t, e z1 vale menos 1. Quem é o vetor diretor? Bom, as componentes do vetor diretor, que eu vou chamar de vetor V1, elas são aqueles números que estão acompanhados do parâmetro t, né? Então, quem é o meu A? Meu A vale 1. Ó, analisando aqui, meu A vale 1, o meu B vale 1 e o meu C vale menos 2. Então, é 1, 1 e menos 2. Agora, na reta R2,
quem é o meu ponto A2 e quem é o meu vetor diretor da reta V2. Aqui faltou um sinalzinho de igualdade. Então, a reta R2, ela está escrita na forma simétrica, né? A equação da reta na forma simétrica. Quem é o ponto A2? Ó, lembrando que na forma simétrica eu tenho x... não riscou, vamos ver. Calma que o negócio está lento. X menos x1 divididos por A igual y menos y1 divididos por B igual a z menos z1 divididos por C. Né? Então, quem é o meu A1, o meu x1? Meu x1 é menos 2. Quem é o meu y1? Meu y1 é 2. E quem é o meu z1? Meu z1 é 0. Agora, quem são as coordenadas do meu vetor diretor? O A vale menos 2, que é o número que está ali no denominador. O B vale 1 e o C vale 1. Então, agora eu tenho condições de calcular o cosseno entre esses dois ângulos. Aqui, na verdade, os pontos não eram necessários, né? Porque para calcular o ângulo entre as retas, eu só preciso dos vetores diretores, tá? Eu extraí o ponto para que a gente treine, né? No caso, a gente é vocês, porque eu já tô quase careca de saber. Então, vamos lá. O cosseno do ângulo entre as duas retas é módulo do produto escalar, V1, V2, divididos por módulo de V1, módulo de V2. Então, isso aqui é igual. Cosseno θ igual a módulo de 1, 1, menos 2, produto escalar, menos 2, 1, 1. Divididos por módulo do vetor V1 vai ser raiz de 1 quadrado mais 1 quadrado mais 2 quadrado, vezes raiz de 2 quadrado mais 1 quadrado mais 1 quadrado. Isso aqui é igual, então, ó, vou fazer o produto escalar. Eu tenho 1 vezes menos 2, menos 2. 1 que multiplica 1, 1. Menos 2 que multiplica 1, menos 2. Divididos por raiz de 6 vezes raiz de 6. Os dois vetores têm módulo raiz de 6. Então, isso aqui vai ser... Ó, essa conta, eu vou ter menos 4 mais 1 vai dar menos 3, só que eu tô tomando módulo. Então, isso aqui é 3 divididos por raiz de 6 que multiplica raiz de 6 é 6. Então, o cosseno do ângulo θ é 1/2. Como é que eu descubro o ângulo θ? Então, θ, eu vou lá na calculadora, faço a função inversa. Isso aqui uma pessoa já me perguntou, então talvez eu devesse mostrar. Espera aí. Vamos abrir uma calculadora aqui. Eu nem sei se essa calculadora tem função inversa. Deve ter. Vamos lá. Então, o cosseno do ângulo vale 1/2. Ah, tá. Aqui, ó. Então, eu quero calcular o ângulo cujo cosseno vale 1/2. Então, eu vou lá na minha calculadora e faço a função inversa. É o arco cosseno de 1 divididos por 2. Fecho aqui meu parênteses. Igual a 60 graus. Tá? Então, aqui, ó, função inversa, pessoal, arco cosseno. Eu tô mostrando isso porque já teve aluno que me perguntou, tá? Eu sei que isso não é trivial para vocês. Então, o θ vai ser o arco cujo cosseno vale 1/2, que é igual, então, a 60 graus. Esse é o ângulo entre as duas retas. Ok? Bom, eu deixei eu nunca deixo espaço extra, né? Agora hoje eu deixei espaço extra e não precisei.
2 espaços extras, aparentemente. Bom, vamos ver a condição de paralelismo entre retas, né? Bom, de novo, para analisar a posição relativa entre as retas, eu preciso analisar a posição relativa entre seus vetores, né? Então, para que as duas retas sejam paralelas, o vetor V1 tem que ser paralelo ao vetor V2, né? Lembrando que o vetor V1 vai estar associado à reta R1 e o vetor V2 vai estar associado à reta R2. Então, qual é a condição de paralelismo entre vetores? Se os vetores são paralelos, eu posso escrever eles como sendo um K, né? Um é um K vezes o outro. Então, eu vou ter A1, B1, C1 é igual a K, A2, KB2, KC2. A gente já obteve essas relações, pessoal. Então, aqui eu vou ir um pouco mais rápido. Se tiver dúvida, volta lá na aula de vetores, tá? Então, condição de paralelismo é que a razão entre as coordenadas x seja igual à razão entre as coordenadas y e seja igual à razão entre as coordenadas z. Tá? Essa vai ser a condição de paralelismo entre duas retas. Então, aqui a gente quer verificar se as retas são paralelas. De novo, o que eu preciso extrair aqui? Eu preciso extrair os vetores diretores da reta. Das retas, né, no caso. Mas, como eu quero que vocês aprendam, eu vou também extrair o ponto da reta, tá? Só para fins de treino, de prática. Então, aqui, ó, quem é a minha reta R? A minha reta R é uma reta cujas equações estão escritas na forma reduzida. Então, forma reduzida, variável livre x. O que significa? Que o ponto e o vetor diretor estão normalizados, né? Então, o meu ponto, coordenada x vale 0, e a coordenada x do vetor diretor vale 1. Agora, quem é a coordenada y1 desse ponto? Vai ser o número 1. Quem é a coordenada z1 desse ponto? Vai ser menos 3. E os componentes do vetor? Os componentes do vetor é aquele número que está na frente da variável livre. Então, aqui, ó, o b vale 2. E o C vale 4. Agora, a reta S tá dado, né? Porque ela tá escrita na forma simétrica. E na forma simétrica, as informações, elas já estão dispostas de maneira explícita, tá? Então, essa aqui vai ser referente à reta R. E referente à reta S, eu tenho que o ponto A vai ser o ponto 3, 2, 4, né? Que são aqueles numerozinhos que aparecem ali junto com o x, o y e o z. E o vetor diretor dessa reta, e aqui de novo eu esqueci de botar uma igualdade no V1. O vetor diretor dessa reta vai ser o vetor de componentes menos 1, menos 2, menos 4. Então, como é que eu vejo que as retas são paralelas? Eu tenho que fazer a razão de A1 por A2, ou A2 por A1, tanto faz. Então, aqui, ó, 1 divididos por menos 1 tem que ser igual a 2 divididos por menos 2, e tem que ser igual a 4 divididos por menos 4. Então, menos 1 é igual a menos 1, que é igual a menos 1. Como a gente satisfez a igualdade simultaneamente, né, para as três razões, significa que essas retas são paralelas.
Tá? Então, a conclusão que a gente chega é que as retas são paralelas. Como é que duas retas são perpendiculares? Mesma coisa, eu tenho que analisar os seus vetores diretores. Então, a gente viu que a condição de perpendicularidade é que o produto escalar entre os vetores seja igual a zero. Então, eita, palavra comprida. Então, para que as retas sejam perpendiculares entre si, é necessário que V1 escalar V2 seja igual a zero, que é a condição de perpendicularidade que a gente viu lá no produto escalar. Aqui tem uma informação extra, né? Que a gente pode ter duas retas ortogonais, que é o caso aqui, ó, da reta R1 e da reta R, e essas retas nunca se cruzarem. E a gente pode ter retas que são ortogonais e que se cruzam num ponto, que é o caso da reta R2 com a reta R. Nesse caso, a gente diz que as retas são ortogonais e concorrentes, tá? Porque elas se cruzam em um ponto. Então, concorrente significa que existe cruzamento entre as retas. Então, as retas podem ser ortogonais, simplesmente, e ortogonais e concorrentes. Agora, vamos analisar para ver se essas retas são ortogonais. Tá? Então, quem é o vetor diretor da reta R? Que eu vou chamar de V1. O vetor diretor da reta R... Essa equação aqui é a mesma que a gente tinha aqui, ó. É a mesma reta R, tá? Então, o vetor diretor é o mesmo, 1, 2 e 4. Então, voltando aqui, é 1, 2, 4. E a reta S? Então, o vetor diretor da reta S é... Ó, o que a gente tem aqui, pessoal? A reta S, ela está descrita por uma equação mista. As coordenadas y e z, elas estão escritas na forma de equações simétricas, enquanto que a coordenada x, ela está escrita na forma paramétrica. Eu comentei isso na outra aula, dizendo que quando isso acontece, né, quando eu escrevo essa coisa mista, é porque a componente do vetor diretor daquela variável é zero. Então, aqui o a vale zero. Né? Eu não poderia escrever o x na forma simétrica, porque senão eu teria x menos 3 divididos por zero. E eu não poderia, né? Não posso escrever isso. Tá? Então, o x, como ele tem a componente do vetor diretor igual a zero, então, eu escrevo dessa forma. Então, o vetor diretor é o vetor 0, 2 e menos 1. Então, vamos verificar se as retas são perpendiculares. Por enquanto, a gente não consegue verificar se elas são concorrentes, tá? A gente só vai verificar se elas são perpendiculares. Então, é fazer V1 escalar V2. Isso aqui vai ser igual a 1, 2, 4... escalar 0, 2, menos 1. Então, eu vou ter 1 que multiplica 0, mais 2 que multiplica 2, mais 4 que multiplica menos 1. Isso aqui é 4 menos 4, que é igual a 0. Ou seja, as retas são perpendiculares. Então, a conclusão que chegamos é que as retas são perpendiculares ou ortogonais. Mesma coisa. Feito? Então, continuando.
Vamos ver qual é a condição de coplanaridade entre duas retas. Então, aqui, a gente vai ter que invocar os poderes do produto misto, né? Porque vocês já estudaram que se nós temos 3 vetores coplanares, o produto misto entre eles é 0. Lembram disso? Bom, mas se eu tenho 2 retas, como é que eu posso obter 3 vetores? Então, vamos ver como, olha só. Aqui vai estar a minha reta R1 e aqui vai estar a minha reta R2. Né? Lembrando que a reta R1, ela está associada ao ponto A1 e ao vetor diretor V1. E a reta R2, ela vai estar associada, né, ao ponto A2 e ao vetor diretor V2. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Eu tenho... Deixa eu só aumentar aqui o... Acho que fica melhor. Ó, eu tenho o vetor diretor V1. Eu tenho o vetor diretor V2. E eu preciso de um terceiro vetor para poder fazer o produto misto. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar o ponto A1 sobre a reta R1 e um ponto A2 sobre a reta R2 e vou montar um vetor com esses 2 pontos. E aqui, acreditem em mim quando eu falo que tanto faz se eu fizer o vetor A1, A2 ou o vetor A2, A1, tá, pessoal? Porque a gente só está interessado em ver se o produto misto vai ser 0 ou diferente de 0, tá? Então, com esses 3 vetores, eu consigo fazer o produto misto e verificar se os 3 vetores são coplanares. Então, para que as 2 retas sejam coplanares, é necessário e suficiente que, aqui, ó, deixa eu só arrumar para vocês, ficou V1, V1, é V1, V2, A1, A2. É necessário e suficiente que o produto misto seja igual a 0. Tá? Vamos trabalhar estes conceitos. Então, aqui, ó, temos 2 retas e a gente quer verificar se elas são coplanares. Então, aqui, obrigatoriamente, a gente tem que saber tirar um ponto de cada reta, né, pessoal? Porque sem o ponto A1 e sem o ponto A2, eu não consigo fazer o vetor para fazer o produto misto. Tá? Então, meu ponto A1 é o ponto 2, 0, 5. Meu vetor diretor V1 é o vetor 2, 3, 4. Meu ponto A2 é o ponto menos 5, menos 3 e 6. E o vetor V2 é o vetor menos 1, 1 e 3. Então, ó, vou fazer o vetor A1, A2. Vou fazer aqui embaixo. A1, A2. Deixa eu ver se eu deixei espaço. Não. Então, tem que economizar. A1, A2 é igual a menos 5, menos 2, menos 7. Menos 3, menos 0, menos 3. 6, menos 5, 1. Então, agora fazemos o produto misto. V1, V2, A1, A2 é igual ao determinante 2, 3, 4, menos 1, 1 e 3,
menos 7, menos 3, mais 1. Ó, já ia errar o determinante. Eu ia tacar um menos ali. Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9, vezes 7. Isso vai dar menos 63. 4 vezes 3 dá 12. Então, aqui, ó, eu teria menos 1 vezes menos 3 vai dar o 3 positivo, vezes 4, 12. Agora, temos um menos. Menos 28, então vai dar mais 28. 3 que multiplica menos 1, menos 3, que multiplica 1, dá menos 3 com o menos da frente, mais 3. E por fim, eu tenho 3 vezes 3, 9 negativo, vezes 2, 18 negativo, com o menos da frente, 18. Então, agora somemos. Eu vou somar os positivos com os positivos. Menos 63, eu tenho aqui, ó, 14. 14 com 3 dá 17. Com 18 dá 35. 35 com 28 dá 63. Olha, então, como o produto misto dos vetores foi igual a zero, significa que as retas são coplanares. O que é coplanares? Elas estão no mesmo plano. Ok? Ok. Posição relativa entre duas retas. Bom, qual é a nomenclatura, né? Se eu for analisar a posição relativa entre duas retas, qual é a nomenclatura que eu uso? Essas retas, elas podem ser coplanares ou elas podem ser reversas. Se elas são coplanares, elas estão no mesmo plano. Se elas são reversas, elas não estão no mesmo plano. Então, por exemplo, aqui, ó, vou dar só um exemplo de reta reversa para vocês, né? Aqui, por exemplo, eu teria a reta R1 e a minha reta R2 está em outro plano. Essa reta que é torta, no caso, né? Mas isso aqui seria um exemplo de retas reversas, tá? Elas não estão no mesmo plano, pessoal. E coplanares a gente acabou de ver. Bom, se elas forem coplanares, eu tenho dois casos possíveis. Ou elas podem ser concorrentes, né? O que significa concorrente? A gente acabou de ver. É quando elas se cruzam em um ponto. Ou elas são paralelas. Se elas forem paralelas, elas não vão se cruzar. Tá? Então, vamos estudar a posição relativa de algumas retas agora. Aqui, ó. Então, primeira coisa que eu vou analisar é se elas são coplanares ou reversas, tá? Então, primeira coisa, deixa eu só ver, deixei espaço. Então, eu vou escrever aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou investigar se são coplanares ou reversas. Porque só se elas forem coplanares é que faz sentido eu identificar se elas são concorrentes ou paralelas, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente investiga se elas são coplanares? A gente tem que fazer o produto misto. Então, para fazer o produto misto, eu tenho que saber quem é o vetor diretor V1. Ó, a reta R1, que é essa equação aqui, ó, ela está escrita na forma reduzida em termos da variável livre x. Então, V1, o A vale 1, o B vale 2 e o C vale menos 1. Já vou aproveitar e vou tirar o ponto A1 dessa reta. O x1 vale 0, porque está normalizado, né? O y1
vale menos 3 e o Z1 vale 0. Reta R2. Então, V2 é igual... Como essa reta R2 está escrita na forma paramétrica, os dados estão explícitos. Então, V2 vale menos 3, menos 6 e 3. E o ponto A2 vale 1, 4 e 0. Então, próximo passo, montar o vetor A1, A2. Então, isso vai ser 1 menos 0, que dá 1. 4 menos o menos 3 dá 7. 0 menos 0, 0. E aí a gente faz o produto misto, que eu vou fazer isso na próxima página. Então, produto misto. V1, V2, A1, A2 é igual ao determinante da matriz 1, 2, menos 1, menos 3, menos 6, 3, 1, 7, 0. Deixa só eu ver se está certo. 1, 2, menos 1, menos 3, menos 6 e 3. Beleza. Então, quando a gente calcular esse determinante, eu vou omitir esse passo, certo? Esse determinante vai ser igual a 0. O que significa? Significa que as retas são coplanares. Se as retas são coplanares, tem dois casos que a gente tem que investigar agora. A gente tem que primeiro ver se elas são paralelas. Se elas são paralelas, morreu o assunto. Se elas não são paralelas, por exclusão, né, eu digo que elas são reversas. Então, agora a gente vai investigar isso. Como é que eu investigo isso? Bom, eu tenho que ver se os vetores diretores são paralelos, né? Então, V1, que é o vetor 1, 2, menos 1, tem que ser paralelo ou não a V2. É isso que eu vou investigar, que é o vetor menos 3, menos 6 e 3. Qual é a condição de paralelismo? A1 divididos por A2 tem que ser igual a B1 divididos por B2 tem que ser igual a C1 divididos por C2. E o que eu obtive aqui? Eu obtive menos 1/3 igual a menos 1/3 igual a menos 1/3. Então, o que essas duas retas são, pessoal? Elas são coplanares e paralelas. Ok? Então, continuando no nosso estudo. Vamos estudar agora a posição relativa dessas duas retas. Mesma coisa, começo fazendo o produto misto. Então, meu ponto A1 é o ponto, né, referente a essa reta aqui que está escrita na forma simétrica. Então, é o ponto 2, 0, 5. O vetor diretor V1 são os números do denominador, né, na forma simétrica, 2, 3, 4. O ponto A2 está escrito, a reta R2 está escrita na forma paramétrica, então é barbada de tirar as informações. Então, quem é o nosso ponto A2? É o ponto 5, 2 e 7. E o vetor diretor V2 é o vetor 1, menos 1, menos 2. Então, aqui, ó, fazendo o vetor A1, A2, eu tenho 5 menos 2, 3. 2 menos 0, 2. 7 menos 5, 2. Então, produto misto. V1, V2, A1, A2, igual
ao determinante da matriz 2, 3, 4, 1, menos 1, menos 2, 3, 2, 2. Então, novamente, eu vou omitir o cálculo do determinante, tá? Vocês façam aí e vocês vão encontrar que esse determinante é nulo, o que significa que as nossas retas são coplanares. E agora nós temos que investigar se elas são coplanares e paralelas ou coplanares e concorrentes, tá? Então, para investigar se são paralelas ou concorrentes, eu tenho que usar a condição de paralelismo. Então, é A1 por A2 igual B1, B2 igual a C1, C2. Então, quem é A1? Deixa eu copiar aqui. A1 vale 2. 2 divididos por 1 tem que ser igual a 3 divididos por menos 1, tem que ser igual a 4 divididos por menos 2. Então, 2 tem que ser igual a menos 3, que tem que ser igual a menos 2. Obviamente, isso não é igual. Então, significa que as nossas retas são reversas. Desculpem, concorrentes. Concorrentes, elas não são reversas porque elas estão no mesmo plano. Então, elas são paralelas e concorrentes. Elas se cruzam em um ponto. A gente ainda não aprendeu isso, tá? Mas já já a gente vai aprender como é que achar esse ponto. E o último exemplo, então, vou dar um spoiler para vocês. Vai ser um caso em que a reta são reversas, tá? Então, aqui a gente vai achar um produto misto que é diferente de zero. Opa! Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Olha que interessante. Pelo menos para mim. Essas duas retas, elas estão com as equações bem diferentes, digamos assim, tá? Então, olha só, na reta R1, tá? A reta R1 está escrita em termos da variável reduzida, x, certo? Então, quem é o ponto A1? O ponto A1, ele vai ser o ponto 0. Ó, tô olhando para essa equação aqui, pessoal. A equação da reta R1. Então, ele vai ser o ponto, né? 0, x igual a 0, x1 igual a 0, y1 igual a 3, z1 igual a 0. Quem é o vetor diretor dessa reta? A gente sabe que o A virou 1. O B aqui é 0, porque eu não tenho nenhum termo com x. E o C vale 2. Reta R2. A reta R2 está escrita na forma simétrica. Ela é uma reta cujo vetor diretor é o vetor 1, 1, 1. E o ponto escolhido é a origem, né? Porque eu tenho x menos 0, y menos 0, z menos 0. Tá? Então, essa reta, ela passa pela origem. Então, o ponto é 0, 0, 0. E o vetor diretor dessa reta é o vetor 1, 1, 1. Então, A1, A2 vai ser o próprio A1. Na verdade, o menos, né? Vai ser o vetor 0, menos 3 e 0. E aí, o produto misto, V1, V2, A1, A2, ele vai ser o determinante da matriz 1, 0, 2, 1, 1, 1, 0, menos 3 e 0. E esse aqui eu vou calcular com vocês, para vocês verem que vai dar diferente de 0. Então, aqui, ó, eu vou ter
mais 0 mais 0 menos 6, né? Que vai ser esse produto aqui. Agora, eu tenho menos 0, menos 0, mais 3. Então, esse produto misto é igual a menos 3. O que significa que as retas são reversas, elas não estão no mesmo plano. E aí acabou aqui a análise, né? Porque reversa é só um caso. Se elas são reversas, ponto final. Não preciso investigar mais nada. Então eu fiz um exemplo de cada um com vocês, para que vocês tenham subsídio de fazer essa análise depois. Aqui deixei um papel em branco desnecessário. E para finalizar a aula, se eu não me engano, acho que essa é a última coisa que a gente vai estudar, é calcular a intersecção entre duas retas, tá? Então, a gente viu que se as duas retas são coplanares e concorrentes, elas vão se cruzar num ponto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho a reta R1 e a reta R2 coplanares e concorrentes, elas vão se cruzar num ponto que eu vou chamar de ponto I, de coordenadas x, y, z. Ok? Esse ponto, ele vai pertencer às duas retas. Certo? Como é que eu vou encontrar esse ponto? Eu tenho que escrever a equação da reta R1 na forma reduzida, em termos de qualquer variável livre, aí eu que escolho, eu que lute, e R2 a mesma coisa. E aí eu igualo essas equações e acho as coordenadas x, y, z do ponto. Então, bora lá. Sabendo que as retas são concorrentes, determine o ponto de intersecção das retas. Este é o exemplo que vamos resolver. Então, a reta R1, ela já está escrita na forma reduzida. Tá? O que eu vou fazer em primeiro lugar? Eu vou escrever a reta R2 na forma reduzida. Também. Então, olha só como a prof é boa, que a reta R2, basta eu substituir t por menos x, eu já encontro a equação reduzida, né? Porque eu tenho aqui, ó, x igual a menos t, y igual a 1 mais 2t, z igual a menos 2t. E o que eu quero fazer é substituir, onde tem t, colocar x. Qual é a relação entre x e t? T é igual a menos x. Então, aqui sai que y é igual a 1 menos 2x e z é igual a 2x. Então, as equações reduzidas da reta R2, em termos da variável livre x, é y igual a 1 menos 2x, z igual a 2x. Então, o que fazemos agora? Olha só, eu vou pegar da reta R1, y igual a menos 3x mais 2, e da reta R2, y igual a 1 menos 2x, e vou igualar essas duas equações. Por que eu posso igualar, pessoal? Porque, como eu disse para vocês, o ponto I, ele vai pertencer às duas retas. Então, a coordenada x dele é igual nas duas retas, a coordenada y é igual nas duas retas e a coordenada z também vai ser igual nas duas retas. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Como esse ponto pertence às duas retas, eu posso igualar as duas equações. Então, a gente tem aqui, ó, que menos 3x mais 2 tem que ser igual a 1 menos 2x. E eu resolvo isso para x. Então, eu vou ter menos 3x mais 2x
x é igual a 1 menos 2. Menos x igual a menos 1, x igual a 1. O que eu faço agora com isso? Vou lá em uma das equações da reta, seja a equação R1, seja a equação R2, e substituo o valor de x para achar as coordenadas y e z. Então, se eu substituo aqui em y, o y é igual a 1 menos 2, que multiplica 1, que é igual a menos 1. Substituindo em z, eu tenho que z é igual a 2, que multiplica 1, que é igual a 2. Então, o ponto de intersecção entre as duas retas de coordenadas x, y, z vai ser o ponto x igual a 1, y igual a menos 1, z igual a 2. O que eu deixo como tarefa para vocês? Eu quero que vocês peguem este ponto I, que a gente obteve a partir da reta R2, e eu quero que vocês joguem esse ponto aqui para ver se a igualdade se verifica. Lembrando que se a igualdade se verifica, é porque o ponto pertence àquela reta. Então, mostrem que este ponto também pertence à reta R1. Eu me empolgo aqui, começo a gritar e a minha garganta seca. Ó, aqui deixei espaço em branco, desnecessário. Ah, e aqui, ó, acho que isso aqui é a última coisa que a gente vai ver. Como é que eu consigo obter uma reta que é ortogonal a outras duas retas? Assim, ó. Aqui, eu vou ter um plano. Eu vou ter a reta R1. Eu vou ter a reta R2, que não precisam ser necessariamente concorrentes. Peraí, precisam ser concorrentes, sim. Porque se elas não forem concorrentes, o produto vetorial entre elas vai dar zero. E aí, se eu quero uma reta que seja perpendicular a essas duas retas, né? Por exemplo, aqui vai estar a minha reta R3, é necessário e suficiente que o seu vetor diretor seja perpendicular aos vetores diretores da reta V1 e V2. Né? Então, como a gente já estudou lá em produto vetorial, se eu quero encontrar um vetor que é perpendicular a outros dois, faço produto vetorial. Certo? Então, aqui, ó, determine as equações paramétricas da reta R que passa pelo ponto A e é perpendicular simultaneamente às retas R1 e R2. Então, o vetor diretor da reta R eu obtenho fazendo o produto vetorial entre os vetores V1 e V2. E o ponto que pertence a essa reta R foi dado. Caso contrário, eu não teria como descobrir. Então, se eu tenho um ponto e eu tenho duas retas, eu consigo encontrar uma terceira reta, que vai ser perpendicular a essas duas retas do plano, tá? Então, de novo, tenho que saber quem é V1 e quem é V2. V1, então, tirando as informações aqui da reta R1, V1 é o vetor menos 1, 2, menos 3. V2 é o vetor menos 3, 0 e menos 1. Por que o y é 0? Percebam aqui como é que está escrito, ó. X e z estão na forma simétrica e o y está na forma paramétrica. Então, significa que o b vale 0. Agora, eu acho o vetor diretor da reta. V é o produto vetorial de V1 com V2. Ou V2 com V1. Tanto faz. Porque o que me interessa é a direção e não o sentido. IJK... menos 1, 2, menos 3, 0 e menos 1.
Eu vou omitir o cálculo aqui para vocês já sabem fazer isso. O vetor diretor da reta vai ser o vetor menos 2, 8 menos 6. E agora, com este vetor diretor e aquele ponto A ali do enunciado, eu escrevo a equação paramétrica da reta. Então, vou só copiar aqui as informações. Meu vetor diretor é o vetor menos 2, 8 menos 6. E o ponto A é o ponto menos 2, 1, menos 3. Então, a reta R, na forma paramétrica, é x igual a menos 2 menos 2t, y igual a 1 mais 8t, z igual a menos 3 menos 6t. Essa reta, então, ela é ortogonal simultaneamente às duas retas R1 e R2 ali do meu enunciado. Aqui acabou o estudo da reta. Próxima aula, a gente começa a estudar o plano. Eu sei que talvez essa semana tenha tido muita informação, eu me atrasei na hora de lançar o conteúdo, eu prometo que isso não vai acontecer semana que vem, para que vocês tenham mais tempo de estudar, tá? E então, semana que vem, a gente começa a estudar o plano, como definir o plano, né? Relação entre plano, reta, vetor, e é isso. Então, meus queridos, até semana que vem, um abraço, fui!